Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada baseada nos materiais do projeto ENAC Turbo. E hoje vamos falar de um tema que toca fundo, que mistura história, direito e, acima de tudo, dignidade humana. A gente vai conversar sobre o chamado Registro Invisível. Esse episódio é inteiramente baseado no caderno de estudos preparado pelo professor doutor Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto. A discussão vai ser boa, pode ter certeza. Pois é, e a gente parte de uma pergunta que parece simples, mas que é a base de tudo. O que afinal torna uma vida oficial aos olhos do Estado? A resposta óbvia seria o registro civil. Mas e quando uma vida é brutalmente interrompida e o próprio Estado apaga essa existência dos livros? Ou quando uma vida se encerra antes mesmo do primeiro suspiro? É nesse limbo, nessa invisibilidade jurídica, que o direito entra para fazer a diferença. E o nosso primeiro ponto é um dos capítulos mais sensíveis da história do Brasil. Vamos falar sobre como a invisibilidade foi uma política de Estado e como hoje a lei força esse mesmo Estado a corrigir seus próprios registros. É sobre trazer à luz o que foi deixado na escuridão. Exatamente. E para a gente entender a força dessa correção, é fundamental dominar o conceito de justiça de transição. Não estamos falando de vingança, mas de um processo de cura coletiva. É o conjunto de medidas que uma sociedade adota para lidar com as feridas de um passado autoritário. O foco é sempre em 3 pilares: verdade, reparação e, claro, memória para que aquilo nunca mais se repita. É o direito à verdade se tornando concreto, palpável. E é importante notar, como o professor Lessa sempre ressalta, que a lei não é genérica, ela tem um alvo muito específico. A Lei 9.140 de 95 define um período bem delimitado, que vai de 2 de setembro de 1961 até 5 de outubro de 1988. Esse recorte temporal não é aleatório, ele abrange justamente o período mais duro da perseguição política no país. Agora, prestem atenção na potência dessa frase. Isso aqui não é um texto qualquer. A Resolução 601 de 2024 do CNJ determina que essa seja a causa da morte a constar no registro de óbito. É o Estado brasileiro em um documento oficial e perpétuo admitindo sua responsabilidade. É uma confissão de culpa e um ato de reparação simbólica com uma força imensa. E o mais interessante é ver como o sistema foi pensado para funcionar de forma proativa. Não é a família que precisa reviver todo o trauma e correr atrás de tudo sozinha. O processo começa com a investigação da Comissão Nacional da Verdade, passa pelo CNJ, chega ao cartório e termina com a entrega solene do documento à família. É um mecanismo que busca dar dignidade do início ao fim. E para garantir que isso funcione na prática, a norma estabeleceu regras de competência muito claras. A prioridade, claro, é o local do óbito. Mas, como em muitos desses casos essa informação se perdeu, a lei cria alternativas. Pode ser no domicílio de um familiar ou até no cartório onde a pessoa foi registrada ao nascer. Isso evita que a burocracia se torne mais um obstáculo para a justiça. Agora a gente muda um pouco o foco. Saímos da esfera da injustiça do Estado para entrar num campo mais íntimo, pessoal, mas igualmente invisível por muito tempo: o luto pela perda de um bebê durante a gestação. Uma dor silenciosa que a lei finalmente começou a enxergar e a acolher. Bom, antes de tudo, vamos à parte técnica. O que é o natimorto, também conhecido como óbito fetal, é quando a morte acontece antes do nascimento, ou seja, quando o feto é expelido sem apresentar nenhum sinal de vida. E o ponto-chave aqui, para fins de registro, é que ele tem um lugar específico: o livro C auxiliar, um livro separado dos óbitos comuns. Pois é. E por décadas, o registro de um natimorto servia basicamente para fins estatísticos. Era um número para o governo, importante para políticas de saúde, sem dúvida, mas para a família, esse registro frio muitas vezes só aumentava a dor. Era como se a perda de um filho fosse apenas um dado, negando todo o luto e a existência daquela criança que foi sonhada e amada. E foi justamente essa lacuna entre a burocracia e o sentimento humano que levou a uma mudança legislativa transformadora. Uma evolução que pegou um ato administrativo, quase mecânico, e o transformou num gesto de profundo respeito, um reconhecimento daquela vida, mesmo que tão breve. A comparação aqui mostra o tamanho do avanço. Antes, o registro era feito como natimorto de fulano e ciclana. A criança não tinha identidade jurídica. Agora, a lei garante aos pais o direito de dar um nome e um sobrenome. E o mais incrível, esse direito é retroativo. Famílias podem, hoje, ir ao cartório e dar oficialmente o nome àquele filho que em seus corações sempre teve um. É emocionante.
Então, vamos resumir os pontos práticos que podem cair em prova. Primeiro, o nome é uma faculdade, um direito dos pais, não uma obrigação. Segundo, a regra é retroativa, permitindo corrigir registros antigos. E terceiro, um detalhe técnico crucial. Não se gera CPF para o Nath Gorto. E por quê? Porque juridicamente ele não adquiriu personalidade civil, que só começa com o nascimento com vida. São detalhes que definem uma nova era de dignidade. E agora, alerta máximo. Muita atenção, porque vamos entrar num ponto que o professor Lessa sempre avisa que é uma pegadinha clássica da FGV e de outras bancas. A distinção entre natimorto e neomorto. Confundir os dois pode custar uma questão valiosa. Esse quadro resume tudo. O divisor de águas é o fato biológico. Respirou ou teve algum sinal vital, como batimento cardíaco? Se a resposta for não, é natimorto. E aí é um único registro, no livro C auxiliar. Agora, se respirou, mesmo que por um segundo, a história muda completamente. Ele é um neomorto. Aí são 2 registros, um de nascimento no livro A e um de óbito no livro C. O nome se torna obrigatório e até um CPF gerado, para ser cancelado em seguida. Então, para nunca mais esquecer, a chave é a respiração. Houve sinal de vida, a pessoa adquiriu personalidade civil. Se ela existiu para o direito, precisa de um registro para o início, nascimento, e outro para o fim, óbito, da sua vida jurídica. Não houve sinal de vida? É um ato único no livro auxiliar, apenas para constar o fato. Anotem aí. Respirou são 2 livros. Não respirou é um livro auxiliar. E CPF? Só para quem nasceu com vida. Essa é a diferença que a FGV adora cobrar. E assim, a gente amarra os 2 temas da nossa conversa de hoje. Pode parecer que desaparecidos políticos e natimortos são assuntos distantes, mas eles têm uma conexão profunda. Ambos nos mostram o poder de um documento para restaurar a verdade e a dignidade, seja na grande escala da história de um país, seja na esfera mais íntima de uma família. Acho que a grande mensagem que fica é que o registro civil está em evolução. Ele deixou de ser só um arquivo de fatos para se tornar um instrumento de justiça, de humanidade. Ao forçar o Estado a admitir seus erros e ao acolher a dor de uma perda gestacional, o registro dá luz ao que era invisível e dá nome ao que antes não podia ser nomeado. Ele reafirma que toda existência importa. E a gente encerra com essa provocação. A lei se moveu para reconhecer essas realidades que eram ignoradas. Fica a pergunta: que outras vidas invisíveis ou verdades silenciadas ainda esperam seu lugar nos nossos registros? A busca por dignidade através dos cartórios, como a gente viu, está longe de acabar. Este podcast foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo foi útil, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim a plataforma avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!